Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com o Show da Tarde. Obrigada pela audiência de vocês. Nós vamos agora fazer mais uma entrevista. Eu sou a Jana Leal e vou conversar hoje com uma fonoaudióloga. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da linguagem na criança. Houveram algumas mudanças aí nessa questão da idade cronológica da fala e nós vamos abordar esse assunto hoje com a Rosana Alves Antunes. Ela é fono. Seja muito bem-vinda, Rosana. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Vamos lá, então. Houve um problema, quer dizer, um problema. A gente hoje em dia, acho que com esse avanço da tecnologia, as coisas estão andando por um lado meio diferente aí em relação às crianças, não sei. Agora você vai explicar para a gente do que se trata esse atraso na fala das crianças. Por que que as crianças estão começando a falar mais tardiamente, Rosana? O que está acontecendo? Então, Jana, assim, hoje em dia é uma era muito tecnológica, né? A criança já nasce, né, com o seu tablet, com o seu celular, né, já com a TV para entretê-la nos momentos que os pais necessitam, né, ou quem cuida dessa criança necessita realizar outras tarefas. Então, essa criança hoje, ela está tem muito acesso a essa tecnologia. Então ela entende desde bebezinho que ela começa lá com seus 2, muitas vezes 2, 3 meses, às vezes menos, tem casos que a criança já está lá assistindo uma galinha pintadinha, um outro desenho, que ela fica parada porque aquilo é interessante para ela. Então ela fica ali paradinha, quietinha, e ao passar do tempo, que ela vai continuando recebendo esse estímulo, ela entende que o foco dela deve ficar ali. E se ela está com o foco ali, quietinha, interagindo, o interagir é apenas observar e receber a informação que está sendo transmitida por aquele canal. À medida que essa criança cresce, que não tem um adulto ou uma outra criança que interaja com ela para fazer as trocas que a gente precisa do desenvolvimento de linguagem, alguém para falar, o locutor, e o ouvinte, o interlocutor. Então, essa criança, ela vai entendendo que ela não tem necessidade de falar, porque não tem quem faça ela perceber essa necessidade. Então, essa criança, ela fica muito tempo no celular. Se o celular ou o tablet, né, se é tirado, ela entra em frustração, ela grita, ela chora, ela esperneia até ela conseguir aquilo, porque no entendimento dela, aquilo é bom para ela ficar ali. Não que a criança não possa assistir um desenho, não é isso. A criança não pode passar um dia inteiro ou um período inteiro na frente da televisão, né? Porque ela tem outras necessidades que precisam ser sanadas. E uma delas é estar em contato com outras pessoas, com outras crianças. Porque criança imita criança. Então, quando ela vai para a escola, mesmo que ela não queira, que ela não fale, porque muitos pais têm medo de mandar a criança para a escola enquanto ela ainda não fala. Só que nós, fonoaudiólogos, instruímos o contrário. Quando essa criança não fala, ela precisa ir para um ambiente escolar para ela ver o que ocorre com as outras crianças da mesma faixa etária para que ela imite, porque a criança aprende através da imitação. Então, quando ela está lá na TV ou no tablet, ela está imitando aquilo que ela está recebendo. Quando ela vai brincar com um adulto, tira ela, vamos brincar, e esse adulto dá informação para ela de como ela age, como ela significa aquela brincadeira, ele está dando um comando cerebral para essa criança, para ela entender que tem outras opções. Então, toda vez que ela recebe um estímulo diferente, ela vai aprendendo. E a criança, ela nasce, a gente chama como a capacidade de uma esponja. Todos nós somos, né? Mas a criança muito mais, porque ela está recebendo aquilo que o mundo está mandando para ela. Então, se ela está recebendo apenas do mundo que ela deve ficar na frente de um aparelho, é assim que ela vai responder. Então, todo
o desenvolvimento de linguagem, as necessidades básicas dela vão ficar sem receber esse estímulo. Então, essa criança ela vai ter um atraso no desenvolvimento de linguagem. O natural, a criança tem capacidade, né, esse meio estando favorável, de falar em torno de 1 ano. Por volta de 1 ano, 11 meses, porque está tudo muito rápido para o desenvolvimento. Então, não se atrasa. Ele antecipa por conta da capacidade dessa criança, que hoje em dia elas são muito inteligentes, só que elas acabam ficando com essa questão de fala atrasada por esse motivo. Então, quando a criança, ali por 1 ano, começa a falar, ela começa com 3 palavrinhas, depois ela vai para 5, com 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e 8 no máximo, ela deve estar falando em torno de 50 palavras. Dentro de uma fala que ainda tem trocas, Mas né? isso ainda, hoje em dia, esse tempo de 1 ano começar a falar é o tempo que ainda se mantém, já é o que era antigamente, ou esse 1 ano já é o tempo com atraso? Não, ou esse está tendo um atraso maior ainda? Não, esse 1 ano é o que é esperado para o desenvolvimento normal, sem atraso. A criança que começa a falar com atraso, com 1 ano e meio, se ela ainda não fala nada, a gente já tem que ficar observando Atento, essa criança, né, com uma atenção. Porque se com 1 ano e meio ela só aponta, ela faz ou ela pega na tua mão e leva lá e te mostra o que ela quer, tem um atraso no desenvolvimento de linguagem e tem situações que pode ter um autismo junto. Nem toda criança que tem atraso de fala tem autismo, mas todas as crianças que têm autismo têm atraso no desenvolvimento de fala. Nossa, então, Rosana, você está me dizendo que está mais complicado hoje identificar uma criança com autismo, né? Já teve um tempo, muito lá atrás, que nem se identificava, né? A criança era tirada, era diferente, mas ninguém sabia por quê. Não se... Hoje em dia, então, se você tem que ter muita cautela na hora de um diagnóstico, porque a criança pode ter autismo, ou ela pode ter uma falta de estímulo da fala. Ou seja, a falta de interação, ela está interagindo com outro mundo, que é o mundo virtual, e o mundo real, que é o mundo onde os pais interagem com a criança, onde tem... claro que tem a escola, mas não é o papel da escola fazer isso, né? A escola lá alfabetiza. Isso. É diferente, o pai e a mãe, aquele estímulo mesmo da criança, do convívio, da interação, é papel do pai e da família. Mãe, da família. Então, você está me dizendo que em relação ao autismo, a criança que tem um atraso, uma falta de estímulo, pode haver uma confusão? Pode? No diagnóstico? É bastante comum. Então, assim, tem que procurar, né, profissional especializado, fonoaudiólogo, para fazer uma avaliação, para ver se essa criança, se ela tem só um atraso no desenvolvimento de linguagem por conta dela não estar recebendo esse estímulo, ou alguma outra questão, às vezes neurológica, ou se ela tem um autismo. Se é realmente um autismo. Então, tem protocolos, é uma avaliação criteriosa. Mas hoje, da minha experiência, tem muita criança que tem atraso no desenvolvimento de linguagem, mas não é autista. Mas já foi diagnosticada como autista? Algumas sim. Meu Deus. Algumas sim, tá? Então, assim, por isso que eu digo, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o Dr. Google, ele diagnostica todo mundo. Então, muitas vezes, os pais, eles não sabem como lidar com aquela situação, vai lá para a internet, aí eles chegam no consultório assim, não, porque meu filho é autista, aí a gente vai, não, calma. Aí a gente vai avaliando e vai orientando, olha, precisa fazer. E aí, quando você vai buscar, você colhe as informações da família, e aí quando a criança chega ao ponto dos pais procurarem, né, porque está com um atraso na fala, porque tem crianças, chega hoje ao extremo de 3 anos e não fala nada. Nossa, e a criança 3 anos e a criança não fala nada. Mas isso e pode não ser autismo. Não é. Meu Deus, que coisa! Entendeu? Então, assim, tem casos extremos de criança de 1 ano que já se já dá o diagnóstico, é autismo. Tive casos de criança que, né, o outro profissional disse que era autismo, não era autismo. A criança tem uma perda auditiva bilateral neurosensorial. Então, não é autismo. Ela tem uma outra questão auditiva, né, que ela não ouve. Então, ela não fala porque ela não recebe. Mas como é que a gente vai fazer com um pai e uma mãe que trabalham o dia inteiro, né? Hoje também muitos casais separados, só a mãe cuidando do filho, só o pai cuidando do filho.
viúvos, como é que faz, assim, o profissional de fonoaudiologia, graças a Deus que existe, hein? Amém. Graças a Deus, que salva a pátria, né? Porque você imagina como é que você faz, o pai e a mãe têm que trabalhar, não conseguem ter essa interação toda, que antigamente a mulher ficava em casa, né? Hoje em dia a As mulher famílias eram muito vai grandes. pra luta, né? A mulher vai pra guerra e vai trabalhar mesmo. E como é que faz? Por isso que isso está dificultando tanto hoje mulheres terem filhos, porque como é que você cuida, trabalha e se realiza profissionalmente? Que o papel do fonoaudiólogo agora é essencial, né? Cada vez mais, sim. porque se a mulher tem que sair, tem que ir para a rua para trabalhar, a criança precisa ser estimulada. E aí, qual é a alternativa para essa mãe? É isso. Graças a Deus nós existimos, como você disse. E assim, ó, muito importante além, né, não é se sentir culpado, e sim observar o que eu posso fazer aqui. Está acontecendo isso, meu filho não está dando conta dessa fala, está lá com 3 anos, vamos dar um exemplo. Está com 3 anos, ele só fala mamãe, papai, ou aponta e nada mais. Tem algo errado com essa criança, porque com 3 anos ela está já numa fase do ápice do desenvolvimento de linguagem. Então ela ainda tem algumas trocas fonológicas, porque a musculatura ainda não dá conta de produzir alguns sons, mas em termos de linguagem ele compreende tudo, ele constitui frases já complexas, dentro do que é esperado normal, né? Então, assim, quando essa criança chega com 3 anos e não está falando ainda, no mínimo, constituindo frases, é porque ela está com um atraso. Aí a gente vai avaliar o quanto isso está atrasado. E a gente precisa adequar o desenvolvimento da linguagem com o desenvolvimento cronológico, porque tem uma lacuna entre esses dois. E aí a gente vai trabalhando, estimulando, vai orientando a família, porque, né, nós não fazemos o nosso trabalho sozinho, a gente precisa da ajuda da família. Eu digo, eu preciso que vocês me ajudem a ajudar vocês. Porque quando a gente tem essa troca e a gente consegue, a criança, quando não tem nenhum autismo, a criança flui, que é uma beleza. Porque aí essa criança está perdida, ela não sabe como chegar lá. E aí a gente direciona. E quando a gente direciona, ela vai, que é uma beleza. Saída. Tem, graças a Deus, tem para tudo, inclusive quando é autista. Porque quando é autista, a gente também vai trabalhar na necessidade dessa criança e essa criança também vai evoluir. Mas ela precisa receber o estímulo correto. Então, toda criança, né, todo ser humano, mas toda criança ela vai ter ganhos quando for estimulada adequadamente, independente dela ter algum transtorno do espectro do autismo ou alguma outra patologia neurológica que esteja a impedindo de desenvolver a linguagem, porque às vezes tem casos que a criança está lá, como eu já recebi, crianças com 3 anos de idade que não estão dando conta de falar, que fica... Ela quer comunicar-se, mas ela não consegue. Nesse caso, uma criança que teve um sofrimento fetal quando nasceu, então teve uma anóxia perinatal, ficou com uma paralisia cerebral. Então isso compromete, daí no caso dessa criança, compromete motor, musculatura. Então ela entende, ela quer se comunicar, mas ela, através da musculatura, não dá conta. Então essa fala fica comprometida porque ela não sabe onde ela vai colocar a língua, o que ela vai fazer com o lábio. Então tudo isso a gente consegue trabalhar e essa criança evoluir. Ó, pais, fiquem atentos então, prestem atenção nas crianças, né? Observem o comportamento das crianças. Quanto mais puder estimular as crianças, melhor, né, Rosana? Com certeza. Melhor, não deixe isso de lado, que isso é muito importante, né, para o desenvolvimento do seu filho. Então, é bom ficar bem atento e se já percebe algum tipo de diferença de atraso na fala, depois de 1 ano de idade, a criança está com dificuldade, procurar fono. E pode procurar a Rosana, que a Rosana é especialista nisso, né, Rosana? Com certeza. Rosana, é uma pena que o nosso tempo já está acabando aqui, mas foi um prazer conversar com você. Eu aprendo tanto, eu adoro fazer esse tipo de coisa, porque, olha, essas entrevistas são muito enriquecedoras para mim. Eu quero te agradecer muito, viu? Como é que a pessoa faz para localizar você? Primeiro, eu quero te agradecer por ter vindo e dizer como que a pessoa faz para encontrar você, a Rosana, o consultório, o telefone, deixa o teu contato para a gente. Então, eu tenho um consultório na Leoberto Leal, em Barreiros, aqui em São José. Fica na Leoberto Leal, número 1235, sala 403. O celular é o 99906-7830. E eu também atendo na Policlínica São Lucas, na Palhoça.
Lá Legal. o contato é através da clínica mesmo. Tem rede social? Tem rede social. É só buscar lá o meu também. É só procurar pelo meu nome que também encontra, caso tenha alguma dúvida. Tá bom, minha querida. Muito obrigada, viu? Foi um prazer O conversar prazer com foi você. meu. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente se vê numa próxima entrevista logo mais. Um abraço.